Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso grupo de estudo dos Livros dos Espíritos. E aqui hoje vamos dar continuidade, que estamos no capítulo que fala do retorno à vida corpórea, livro segundo, e hoje vamos aqui nos aprofundarmos na questão do aborto. Então vamos dar continuidade a partir da questão 357. E antes de nós iniciarmos, vamos fazer a nossa prece de gratidão, a nossa gratidão ao nosso anjo da guarda, os mentores que nos acompanham nessa jornada terrena, gratidão à Nossa Senhora Mãe Santíssima, ela que nos envolve todos os dias com seu manto azul de luz. E gratidão, Mestre Jesus, pelo seu amor, pelos seus ensinos, Mestre. Agradecemos muito a Deus por essa oportunidade terrena que estamos aqui e pedimos permissão para adentrarmos as questões de hoje do Livro dos Espíritos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, você vai continuar, Gerson? Vamos continuar aqui na questão 357, que diz assim: quais são, para o espírito, as consequências do aborto? Resposta: é uma existência nula a recomeçar. Simples e direto, né? Uhum. Então, assim, as consequências para o espírito é não participar de um plano que já foi planejado na vida espiritual para o teu reencarne, né? Então, o espírito, todo espírito, ele precisa dessas existências, desses reencarnes, porque somos uma eterna evolução. Se você perde a oportunidade de passar por mais essa prova e expiação, é tirar de você a oportunidade, é sacar de você um tempo que estava destinado para o teu desenvolvimento. Então, é jogar fora todo um plano de vida que ambos fizeram, né? Vamos lembrar, não é só no caso, o, o nenê, né? Mas o filho, mas os pais também fizeram esse plano. Então, interromper, causar um aborto provocado, né? Ele tem essa consequência de você travar o desenvolvimento de um espírito. Assim, pro espírito, eu entendi que é essa a consequência. Uhum. É. Eles foram muito claros Bem aqui, né? simples e direto. Uma existência nula e terá que recomeçar, fazer todo o processo reencarnatório novamente. Assim, guardadas novamente as devidas proporções, mas o que eu pensei aqui? É como se fosse um atleta de Olimpíadas que se trabalha todo o ciclo. E quando vai chegar às Olimpíadas, tiram dele a oportunidade de pôr em prática tudo aquilo que ele treinou, né? Tudo aquilo que ele ia apresentar na Olimpíadas, tira a vaga dele. É, verdade. Boa analogia, Gerson. E lembrando mais uma vez do filme que eu já comentei no nosso estudo anterior, do filme Deixe-me Viver. Vale muito a pena ver. Explica muito isso. Podemos Ele seguir? pode inclusive ficar revoltado, né? O espírito fica, porque ele se preparou, ele teve todo um processo reencarnatório, como o atleta, né, que o Gerson falou. Ele pode ficar, além da frustração, ele pode se revoltar, inclusive, né? Dependendo do espírito, né? Dependendo da evolução dele, poderá haver uma revolta,
E Um ódio mesmo. sabe-se lá quando ele vai ter a próxima oportunidade, né? De reencarnar. A É, gente sabe, né, que é disputado a o filha reencarne, né? verdade. Vamos lá. Seguindo na 357. Pergunta. Não, 358. O abortamento voluntário é um crime, qualquer que seja a época da concepção? Então, aqui eu entendi que a pergunta é em que momento é crime ou não, ou em qualquer fase do desenvolvimento do embrião, ele é um crime? Resposta: existe sempre crime quando transgredis a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre crime, tirando a vida da criança antes de nascer, porque está impedindo a alma de suportar as provas das quais o corpo deveria ser o instrumento. Então, assim, né, é bem um complemento da pergunta anterior, né, que perguntou quais eram as consequências para o espírito abortado, né? E aqui agora quais são as consequências para quem aborta, para o encarnado já aborta, né? Então, na verdade, que prejudica, ou seja, aqui a gente vê que prejudica os dois lados, tanto o filho quanto os pais, né? É, e não passar, porque não passar por essas provas necessárias para o nosso desenvolvimento é a consequência. É deixar de fazer a prova, seguir o nosso desenvolvimento, é perder uma vida nessa busca nossa pela evolução espiritual, nosso crescimento moral, né? Então é tirar uma etapa dessa nossa corrida, né? Dessa nossa busca do nosso desenvolvimento. Essa é a consequência. Todos perdem. Sim, porque como a gente viu na questão anterior, todos aí têm um processo reencarnatório, é todo um trabalho aí a ser feito. E se o aborto, ele é praticado, então aí também esse espírito que tinha a missão de trazer esse espírito à vida terrena, ele também vai aumentar aí, né, as expiações, as suas provações em relação a isso. Então, a maternidade, ela é uma das maiores missões que o ser humano ele pode ter. É a oportunidade de permitir que aquele espírito que está vindo evolua, né? Então, assim, às vezes por imaturidade do espírito encarnado, se pratica esse ato, mas lembrando que não só a mãe que está carregando no ventre é a responsável, são todos aqueles envolvidos ali naquele processo, até mesmo quem faz, e até mesmo, gente, as formas de pensamento, né? As formas de pensamento são muito fortes. Agora, aqui a espiritualidade fala, transgrediu a lei de Deus, porque impediu que um ser humano viesse aqui para suas provações também, como ele veio. Quando a gente começa, acredito que quando começamos a pensar, olha, eu estou aqui, eu estou nesse mundo terreno. Por que que eu estou aqui? Claro, gente, primeiramente a Deus. Mas é porque o nosso pai e a nossa mãe permitem. Porque se eles não tivessem permitido, não estaríamos aqui. Então, assim, procurarmos sempre fazer essa reflexão. Porque a imaturidade, seja ela da idade mesmo, ou aquela imaturidade moral, imaturidade espiritual, leva, né, o nosso arbítrio, às vezes, por caminhos não corretos. Mas a misericórdia de Deus ela é tão boa, tão divina, e que
podemos fazer o nosso processo para nos depurarmos em relação a isso. Não é o caso, não é um estudo agora, mas Deus é muito misericordioso. Nós podemos, através das nossas ações, das nossas atitudes, melhorar aquilo que nos equivocamos no passado, né? Pode falar, Então, Suzana. a gente vê também a questão das leis aqui, né? Que aceitam o aborto, né? Provocam o aborto em alguns casos, né? Como estupro, né? Quando a criança não tem o cérebro, acho que a gente até já viu em questões anteriores. Então, é doloroso muitas vezes para a mãe, às vezes é uma adolescente, às vezes é até uma criança com 10, 11 anos de idade que engravida. Então, ficam, né, se aproveitam dessas polêmicas para suas campanhas, quase sempre esse tema aborto é colocado. Então, a gente tem que entender que cada caso é um caso, né? Será que nessas situações Deus permitiria, né? Será que é o correto a fazer? Então, é uma polêmica, é uma questão de moralidade interior muito grande, né? Uma criança com 10 anos, 11 anos, não tem condições de escolher, né? Muitas vezes os próprios pais obrigam, então há muita polêmica, muita coisa em torno desse tema, né? Então a gente viu aqui que em qualquer situação existe um espírito ali, né? Que quer vir, independente da situação em que foi gerado. Então é uma coisa que requer muito estudo ainda aqui para as pessoas entenderem, né? Eu penso assim, é Verdade. complicado. Pode seguir. É, é, é você, gente? Agora só 300, 360? Tá. não, 50, não, 59. 359. Ah, tá bom. No caso em que a vida da mãe estaria em perigo pelo nascimento da criança, há crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? Resposta: é preferível sacrificar o ser que não existe a sacrificar o que existe. Ele chama bem atenção para esse termo, preferível, né? Ele não está afirmando nada. Então, é preferível salvar a mãe, que é o espírito que já existe, do que a criança que ainda não veio ao mundo. Então, aqui a gente vê que que a vontade divina, mais uma vez, nada é por acaso, nada. Tudo são provas e expiações. Então, a gente vê muitos casos reais em filmes, né? Em novelas, Não sei. de crianças que nasceram, né? E a mãe faleceu, e os pais, revoltados, né? Acusam a criança de ter matado a mãe, né? Imagina essa criança viver uma vida toda, né, com essa sensação, eu matei minha mãe, né? Então os familiares, nem sempre os pais só, às vezes até outros familiares, né, colocam essa situação. Você nasceu porque você matou sua mãe, né? Então eu acho que isso também faz parte, né? Deus, nada é por acaso, a gente sabe. Tudo tem um sentido, cada caso é um caso. Então, nesse sentido, é uma aprovação, né, para essa criança, é uma expiação, e também para esse pai, para essa família que o acusa muitas vezes, que não entende, né? Eu vi essa questão assim. É. Aqui a espiritualidade, ela é muito clara e objetiva. Se a mãe estiver correndo risco de vida,
é preferível, né? É viável que se sacrifique a criança, que ainda não tem essa vida terrena, e aquela que já está na vida permanecer. Agora, é claro que existe o livre-arbítrio, porque quem toma a decisão é o ser humano que está aqui encarnado, que já está ali o espírito com a sua inteligência, com o seu livre-arbítrio. É ele que vai tomar essa decisão. E você trouxe alguns pontos aí que merece muita reflexão, né? Porque quem vive uma situação dessa, acredito, não é fácil. Não é fácil tomar decisão, por mais que a espiritualidade aqui, né, nos ensina, mas a criança, ela vai precisar muito realmente depois de um amparo, porque mesmo inconscientemente, para vir ao mundo, eu sacrifiquei a vida da minha mãe, né? Então aí é onde entra muito aquele apoio emocional, espiritual, né? O entendimento que tudo foi como foi e é o apoio mesmo psicológico depois em tudo isso e até mesmo para a mãe se optar pela vida que já está aqui terrena. É também muito apoio, porque a gente já viu que o autoconhecimento é o que nos alivia de todas as vicissitudes que passamos aqui na Terra. É onde vai trazer as respostas. Então, tanto um quanto o outro necessita desse apoio emocional, desse apoio espiritual e de seguir todos. Hã? Quer falar, Gê? Não, é isso mesmo. Podemos seguir. Sim. Passando um avião aqui. 360. É racional ter pelos fetos o mesmo respeito que se tem pelo corpo de uma criança que tivesse vivido? Resposta: em tudo isto, vede a vontade de Deus e a sua obra, e não trateis levianamente as coisas que deveis respeitar, porque não respeitar as obras da criação, que às vezes são incompletas pela vontade do Criador, isso pertence aos seus desígnios, a que ninguém é chamado a julgar. Então, mais uma vez, né, a vontade, nada, mas nada é por acaso. Então, o respeito a tudo, né, que existe deve ser imenso. A gente viu na questão 353 que o feto ele ainda não tem uma alma, mas ele está já ligado à alma que ele vai ter. Então, o feto não é só aquele pedaço de carne, né? Com exceção daquela questão que a gente viu. Ele é um espírito ali em desenvolvimento que, ao nascer, vai ter sua alma, mas ele já está ligado a ela. Então, o respeito ao feto deve ser o mesmo do que aquela criança que nasceu e depois desencarnou, né? Que muitas vezes o feto é jogado em lixo, né? Nos hospitais, sei lá, com todos os respeitos, tá certo que ali foi só uma carne, mas o respeito, aquela simbologia que existe naquela carne, naquele feto, que um espírito ali habitou. Então, nada a Deus é por acaso. Então, o respeito deve ser Só em quando tudo, cria, né? Quer É. falar? Ah, não, é que o Gerson bateu aqui no mouse. É, a espiritualidade também, mais uma vez aqui, muito clara. Devemos ter aqui o respeito e o carinho como se tem por aquela criança que nasceu, viveu algum tempo e morreu.
Não se faz ali todo o ritual do velório, né? Então, aqui fala também que devemos ter esse mesmo respeito pelo feto, como você mencionou, Suzele. Tinha um espírito ali, né? Então, tinha uma vida ali, embora lá dentro vegetativa, como a gente aprendeu, mas tinha ali o espírito. E essa questão aí, conforme você estava falando, tem uma série que nós acompanhamos, eu e o Gerson, que chama assim, Como Defender um Assassino. O nome parece meio assim, mas são histórias assim bem interessantes, que traz muitas reflexões e ensinamentos, né, da moral, do espiritual ali. E exatamente ontem, num capítulo, tinha uma moça e que acabou que ficou grávida e o pai da criança, enfim, morreu. E ela foi aconselhada para que tirasse esse filho. E até uma pessoa falou assim: Olha, eu já marquei para você uma consulta num obstetra. Bom, e aí na hora a pessoa, essa mãe, né, futura mãe, falou: Você é cruel. Ok. Aí depois, em outra cena, ela estava fazendo a consulta. E ela perguntou, né? E a pessoa que estava atendendo, muito tranquila, normal, natural, e falou: você tem que se decidir logo, porque é até 4 semanas que podemos fazer o aborto. Aí ela ficou pensando, bom, enfim, eu não sei o que ela vai fazer, mas ela estava. Eu parei na parte que ela estava pensando. Então, você veja, é uma clínica. Naquele lugar, naquela cidade, é permitido o aborto ali até 4 semanas. E aí vamos pensar o que é feito com esse feto? Eu não sei ali, mas muitas vezes quando a gente vê, o que é feito, gente? É jogado nos lixões, é jogado no lixo. E ali é permitido, e se vê, numa naturalidade de quem está ali administrando aquele ato. A mãe ela vai refletir, porque embora tem muitas crenças ali que carrega, mas tem também todos nós temos latente ali aquele dever do bem, aquela intenção de que realmente está interrompendo uma vida, independente da crença da pessoa, mas ela vai ter essa noção. Mas ali a gente verifica que não tem, né, um estudo mais aprofundado do que é um ser humano, do que é permitir um ser humano vir ao mundo, essa missão, essa responsabilidade, e que aquela missão é de auxiliar aquele espírito vir para suas provações, assim como a própria pessoa, ela está passando pelas suas provações. Então, e você vê, não é uma série muito antiga, né, Gé? Eu acho que ela é de 2018, não, 2018, se eu não me engano. 2018, 2019, não lembro. E você vê, não é tão antiga. Mas se isso passou, é porque ainda nessa cidade, ainda se pratica dessa forma. Tipo, você quer? Ok. Não quer? Tira. Então, assim, não tem essa reflexão e esse estudo com a vida humana. Podemos seguir? Agora Sim. vamos, né, pro faculdades morais e intelectuais aí, que é do retorno, né, da alma. Então vamos ver aí essas capacidades morais e intelectuais que a gente até tanto comenta, né, nas questões, né, Sueli? Você vai fazer para nós, Sueli? Vou sim. A questão 361. Kardec pergunta: de onde vêm para o homem as suas qualidades morais, boas ou más? Eles são diretos, são as do espírito que está nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito,
mais o homem é propenso ao bem. Então, assim, aqui, o que eu entendi é que tudo vem do espírito, tanto as qualidades como não. Aí eu procurei até no Evangelho, tem aquele capítulo 9, né, onde ele fala sobre a cólera. E ele fala muito claro, não é do corpo, o corpo é matéria. Tudo, virtudes e vícios, provém do espírito. Porque se não, caso não fosse do espírito, onde está o mérito e a responsabilidade? Né? Porque se a pessoa quer, se a gente quer na hora que vem, sei lá, a raiva, a cólera, é a gente aprender a dar uma segurada, pensar. Então, é do espírito, é tudo provém dele. O físico é matéria, não tem como. É o espírito que leva a matéria, né, que faz funcionar, é a união dos dois, mas é o espírito. Então, assim, principalmente assim, esse trecho da cólera no Evangelho, eu achei que faz muito a gente pensar naquele ranho, sabe, explosão, que é onde entra o copo d'água, que é a terapia que a gente viu no nosso lar. Vai brincar? Toma um copinho d'água. Né? Então, para a gente, e quem faz isso? É o espírito, né? É isso mesmo. É, Continua, vocês querem falar? E aí cai por terra, né? Cai por terra a questão daquele filósofo, eu não me lembro o nome, que diz assim: o homem nasce bom Não, e é tá, se você corrompido, não falar o que eu vou falar, eu não sei. né? O homem nasce bom é corrompido pelo mal. Ele vai se tornando mal, né? Se ele assim desejar. Então cai por terra isso, porque ele vem todas as suas tendências, né? Boas e ruins, toda a sua moralidade que ele teve nas outras reencarnações, ele traz consigo, embora não lembre. Né? Então cai por terra essa afirmação, né? A gente percebe, né, que, assim, tem pessoas, como pode, assim, de repente, dois pais, né, serem pessoas boas e terem filhos de diversas níveis de moralidade, vamos assim dizer, né? É porque não é genético, né? A exatamente. inteligência moral, a inteligência espiritual, ela não é genética, não é do corpo, é do É espírito. do Cada espírito. um tem a sua individualidade, né? Senão era muito simples, né? Se uma pessoa de elevada moral, né? Procriar seus genes aí, né? Sua prole por aí, e o mundo estaria tudo tranquilo, né? Uhum. Tenderia a estar tranquilo, né? Mas não. Sim. Essas inteligências morais, espirituais, vem tudo do espírito, não vem do corpo. Isso mesmo. E aqui, tanto que a espiritualidade fala, ó, quanto mais puro é esse espírito, mais o homem é propenso ao bem. O que que é o puro? É quando a gente vai, através das nossas diversas experiências aqui encarnados, é que a gente vai se depurando, vai se melhorando. Porque cada reencarnação que nós estamos aqui, para que é, gente? Não é para conquistar uma casa, um carro, não, é para nos melhorarmos. Então, aqui, como a Sueli trouxe ali, a gente vai carregar no espírito. Aquilo que está no espírito, a gente vai refletir. Então, essas experiências de outras existências, de outras reencarnações, o espírito, ele vai colocar aqui as suas tendências, independente da genética. Pode ter. Quantas vezes a gente não analisa, né? Infelizmente, às vezes ainda a gente julga, a gente vê, né? Nossa, dois pais super tranquilos, super do bem, mas teve um filho da pá virada, né? Quantas vezes a gente não vê isso acontecer?
Então, Como por quê? Porque o espírito ele vai mostrando essas suas tendências. E se em outras existências ele já foi assim se depurando, já está nesse caminho do bem, já desenvolveu aí essas qualidades. Gente, quando ele vai, a criança vai se desenvolvendo, ela já vai apresentando. Quantas e quantas vezes a gente vê uma criança e fala assim: Nossa, eu não acredito que ela fez isso, que ela falou isso. Aí a gente costuma até falar assim: Nossa, eita, esse é um espírito velho. Porque quando a gente fala isso, a gente fala assim: Nossa, já viveu, tem outras experiências aí reencarnatórias, já está depurado, já está no caminho do bem. Olha no caminho do bem. E outras que a gente vê, né? A gente vê ali as tendências, a gente fala, ô, gente, só Jesus na causa que a gente fala. Então, são essas tendências que a gente tem que ficar atento, né? E se for, quando a gente fala só Jesus na causa, é auxiliar aquele espírito, porque a gente já viu que até os 7 anos nós temos aí muitas oportunidades de auxiliar esse espírito a se depurar cada vez mais. Não adianta pensar assim, ah, ele é pequenininho, ainda não entende nada. Entende sim. Até os 7 anos, ó, os pais aí, os envolvidos, os próximos, ó, rala porque vai entrando aí esses conhecimentos. Pode seguir, isso ele tem a 361A. aqui ele pergunta, parece resultar daí que o homem Tipem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso é de um mau espírito? Resposta, sim, mas disse antes que é um espírito imperfeito, pois de outra forma se poderia crer nos espíritos sempre maus, a que chamais de demônios. Aqui o que eu entendi assim, que é explicado para evitar esse termo espíritos sempre maus, né? Espíritos maus, porque senão a gente já taxa como um espírito que não tem condições, que não vai evoluir, vai ficar naquele estágio de mal e acabou. Não tem, né? E falando imperfeito, eu acho assim que está que explica, fala, hoje ele está imperfeito, mas ele pode ir melhorando, é uma coisa mais leve, que caminha, não aquilo taxativo, é isso e acabou, não tem mudança. Né? Que seria os demônios, que a gente fala, um demônio, então é demônio, já é ruim, vai ficar por isso. Aquela imagem, desde pequena, a gente vai indo, aquilo que vai para o inferno, vamos por assim, acabou, morreu, não tem chance de uma reparação, não tem chance da gente evoluir como a gente aprende no Espiritismo, né? Que a gente pode ir para um lugar menos evoluído, mas com o nosso livre-arbítrio, com a nossa perseverança, sair. Então, assim, não é que a gente é sempre mal, a gente tem chance, sim. Sim, É melhor falar imperfeito. sim, isso mesmo, concordo. Porque quando ele fala aqui, né, o homem aqui não é exatamente a figura humana, mas a personalidade, né? Então, aqui nós já vimos que a personalidade é fruto das experiências. E o homem, né, a sua personalidade, esse vício, né, que aqui, ó, a espiritualidade explica. Mas diz antes que é um espírito imperfeito, porque nós somos espíritos imperfeitos. Quais são os vícios mais comuns? O orgulho, o ego, a vaidade, tudo que é em excesso é ruim, né, gente? Eu não estou dizendo que, por exemplo, a vaidade é ruim, não. Tudo que é excesso é ruim. Então, é nisso que ele está falando, mas não exatamente espírito mal, como a gente chama, né? Como até vem na Bíblia, né? O que que é o demônio? Demônio são aqueles espíritos que vêm para fazer a maldade mesmo, que ainda tem muito ainda a se purificar, né? Então, a gente fica pensando, né? Se todos nós, né,
Todos que habitamos o planeta Terra somos espíritos imperfeitos. Então, se não fosse essa questão, essa palavra imperfeito, então nós todos seríamos demônios, né? Porque todos temos a parte boa, a parte ruim. Todos nós temos os nossos vícios, como a Meire acabou de falar. Então, na verdade, seríamos demônios? Não, né? Então, essa questão está bem clara aqui. Todos que habitamos esse planeta Terra somos seres imperfeitos, né? Cada um no seu grau evolutivo, cada um uns pouquinho para baixo, outros pouquinho para cima, mas todos nós na mesma jornada, na mesma caminhada, né? Essa questão é bem profunda, né? Bem, e olha só, gente, chegamos aqui ao final. Vamos dar continuidade no nosso próximo encontro. Então, vamos agradecer a toda a espiritualidade amiga, ao nosso Mestre Jesus por essa oportunidade, por quantas reflexões. Mestre, gratidão imensa por essa oportunidade de estudarmos em grupo e que todos nós fiquemos com a sua luz de Mestre em nosso coração e em nossos lares. E até semana que vem, gente, com fé em Deus. Tchau, tchau.